Fabricado pela Sansure, líder em tecnologias para diagnóstico molecular na China, o equipamento Celler Sansure Eponat é uma plataforma de PCR em tempo real que integra as etapas de lise dos ácidos nucleicos e amplificação em um único sistema, permitindo assim resultados rápidos em no máximo 45 minutos. Os componentes que acompanham o equipamento são pipeta de 1 a 10 microlitros, pipeta de 5 a 50 microlitros, leitor de código de barras via Bluetooth, cabo de energia para carregador do leitor de código de barras, uma bobina de impressão térmica, mini centrífuga, cabo de energia, fonte de energia, cabo USB tipo C e um adaptador universal de tomada. Certifique-se de que o local da instalação atende às especificações mínimas de ambiente e de energia descritas no manual do usuário. Para a instalação do equipamento, verifique se não há obstáculos a 15 cm da parte traseira e a 8 cm à esquerda ou à direita do equipamento. A plataforma que suporta o instrumento deve ser plana e deve suportar um peso superior a 30 kg. O instrumento deve ser instalado em um local afastado de água ou líquido, qualquer fonte de faísca e luz solar direta e vibrações. É proibido colocar um instrumento em um local onde seja difícil operá-lo. Posicione-o numa bancada previamente limpa com hipoclorito de sódio 1%, álcool 70%, solução descontaminante de DNA e RNA, como por exemplo DNA Zap ou LGC Cleaner, e água para reagente. Retire o plástico de proteção e as espumas contidas no módulo de extração. A manutenção diária do Eponat deve incluir limpeza ao início e final da rotina, utilizando as seguintes soluções: hipoclorito de sódio 1%, solução descontaminante de DNA e RNA, como por exemplo DNA Zap ou LGC Cleaner, água para reagente. Com o equipamento desligado, aplique uma quantidade de hipoclorito de sódio 1% em uma gaze e aplique na superfície do módulo de extração, no braço pipetador e na parte interna da porta do equipamento. Aguarde 10 minutos para a ação do hipoclorito. Em seguida, aplique a solução descontaminante de DNA e RNA sobre uma nova gaze limpa e aplique também sobre as mesmas superfícies. Por fim, umedeça uma gaze com água reagente e remova os resíduos de soluções das superfícies do instrumento. Não utilize álcool na parte frontal do equipamento, pois o acrílico pode sofrer rachaduras. Aguarde a completa secagem para a utilização do equipamento. Pipetas, bancada e cabine de segurança biológica também devem ser limpos e descontaminados diariamente com as soluções. Inicie com uma gaze umedecida com hipoclorito de sódio 1% e passe por toda a superfície da pipeta, bancada e cabine de segurança biológica. Repita todo o processo com as próximas soluções, sempre utilizando uma nova gaze. Conecte o cabo de energia à fonte de alimentação. Em seguida, conecte o plugue de 3 pinos à tomada e a outra extremidade deve ser conectada na parte traseira do equipamento. Ligue o equipamento pelo interruptor localizado na parte traseira e aguarde sua inicialização. Selecione o menu Admin e insira a senha Sansure. Em seguida, clique em Login. Após o login, verifique se a data e hora no canto inferior esquerdo da tela estão corretas. Caso não, acesse o menu Sys Configure e em seguida clique em Sys Time e insira as informações corretas. Para garantir que a data e hora estará sempre configurada com o horário local, conecte o equipamento ao Wi-Fi do laboratório. Feito isso, retorne para o menu principal e inicie a operação do equipamento. Antes de iniciar os procedimentos, realize a descontaminação de toda a sua área de trabalho com hipoclorito de sódio 1%, álcool 70%, solução descontaminante de ácidos nucleicos e água reagente. Com relação aos itens necessários, mas não fornecidos para a preparação dos testes, estes são micropipeta exclusiva para pipetagem de amostra biológica, ponteiras de 10 e 100 microlitros específicas para PCR, sendo elas com filtro, estéreis e livres de DNase e RNase. Para a operação do equipamento, são necessários consumíveis essenciais para a preparação dos testes, sendo eles suporte de reação, ponteira de 50 microlitros exclusiva para o Eponat, tira de 8 tubos e tubo de PCR também exclusivo para o Eponat. Esses itens são comercializados pela Celler em kits,
com quantidade suficiente para a preparação de 96 testes. Separe a quantidade de material adequada suficiente para os testes de sua rotina. O teste que vocês verão a seguir é o teste Celler-Sanshur Kit de detecção por PCR em tempo real para SARS-CoV-2. Esse kit possui apresentação para 48 testes, sendo composto por PCR mix, mix de enzimas, reagente de lyse, controle positivo e controle negativo. Leia atentamente as instruções de uso do kit de PCR e certifique-se de todos os volumes de reagente e amostra que precisam ser pipetados. Separe um suporte de reagente, corte a tira de 8 poços ao meio e posicione-a nas letras A, B, C e D do suporte. Transfira uma ponteira de 50 microlitros para o poço H e, por fim, posicione um tubo de PCR no local apropriado. Lembre-se que a amostra recém-coletada e acondicionada no Celler-Sanshur, reagente para transporte e armazenamento de amostra, deve ser homogeneizada antes do ensaio. O kit Celler-Sanshur Kit de detecção por PCR em tempo real para SARS-CoV-2 segue o seguinte protocolo: 20 microlitros de reagente de lyse no poço C, 26 microlitros de PCR mix no poço D, 4 microlitros de enzima também no poço D e, por fim, pipete 50 microlitros de amostra ou controle no poço A. Após transferir os reagentes, leve o material para a área do equipamento. Dentro do menu Lab Task, identifique todos os itens conforme indicado na tela. Task Name é o nome que será exibido na lista de resultados dentro do menu Lab Data. Recomenda-se seguir o modelo inicial do nome do paciente, mais código da OS, mais sigla do PCR e data exibida pelo equipamento. Patient Name é o nome que será exibido na impressão do resultado na impressora interna do equipamento. Deve ser inserido as iniciais do paciente e o número da OS. Patient Sex indica o gênero do paciente, sendo essa uma configuração opcional, e será exibido na impressão do resultado. Patient Age indica a idade do paciente, sendo essa também uma configuração opcional. Pode ser expressa em anos ou meses e será exibida na impressão do seu resultado. Lab Project é a configuração indispensável para o equipamento execute o PCR em tempo real correspondente ao kit que foi preparado. Para a pesquisa do kit Celler-Sanshur Kit de detecção por PCR em tempo real para SARS-CoV-2, selecione 2019 nCoV SCI5. Lab Method é a configuração que indica qual modo de teste o equipamento deve realizar. WMT, Whole Method Test, é o modo padrão e deve ser utilizado na rotina. FMT, Fast Method Test, é o modo rápido. Neste caso, o equipamento interrompe o teste assim que ocorre a amplificação da sonda do patógeno pesquisado e é indicado para situações específicas, especialmente em altas demandas e urgências. Sample Type é a configuração que permite registrar qual tipo de amostra está sendo avaliada. Sample Code é o local onde deve-se inserir o código de barras da amostra. Este pode ser inserido automaticamente através do leitor de códigos de barras. Ele será exibido na impressão do seu resultado. Reagent Code é o local onde deve ser inserido o número de lote do reagente que foi utilizado para a preparação do seu teste. Após configurar todos os parâmetros, insira o suporte previamente no módulo de extração do equipamento, sempre com a ponteira voltada para o fundo do compartimento. Feito isso, feche a porta do módulo de extração. Clique em Submit e assim o Task Name aparecerá na Task List. Feito isso, clique em Run. Nesse momento, a extração dos ácidos nucleicos será iniciada. Após a conclusão da extração, o equipamento solicitará Please transfer the PCR tube para transferir o tubo de extração. Nesse momento, não clique em OK.
Remova manualmente o suporte do reagente e feche a tampa do tubo de PCR até ouvir um clique, que indica que o tubo foi completamente vedado. Centrifugue o tubo de PCR por 10 segundos e coloque-o no módulo de PCR. E só então clique em OK no visor. Nesse momento, a reação de amplificação se iniciará. Enquanto houver um teste em andamento, o equipamento é bloqueado para iniciar um próximo teste. Aguarde o término da amplificação para iniciar a pipetagem do teste seguinte. Finalizada a amplificação, remova o tubo de PCR do instrumento e o descarte adequadamente. Não abra o tubo de PCR em hipótese nenhuma depois da amplificação. Isso oferece risco de contaminação por material amplificado ao ambiente, o que favorece a contaminação cruzada dos testes subsequentes. Após o término do PCR, o equipamento exibe os gráficos de amplificação em tela. Verifique se houve amplificação típica das sondas e se o controle interno do teste está válido. Para informações referentes às sondas utilizadas para marcação de cada patógeno, consulte as instruções de uso do kit de PCR utilizado. Para imprimir o resultado, clique em Calculate. Em seguida, clique em Print. Dessa forma, o equipamento irá imprimir o resultado, incluindo os valores de CT e as informações do paciente. Para o teste Celler-Sanchur Kit de detecção por PCR em tempo real para SARS-CoV-2, o resultado positivo é representado por curvas de amplificação para as sondas FAN, ROX e Sci5 com CT menor ou igual a 40. O resultado negativo é representado por gráficos de amplificação apenas para a sonda Sci5. Celler, soluções em diagnóstico, onde o cuidado acontece.